Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri e o reencontro entre os grandes rivais depois da final do Paulistão tá estremecendo os ânimos. Dá uma olhadinha na tela. Olha, esse derby não precisaria nem ter. Os times nem precisariam entrar em campo. Já tá escrito na história do futebol. O placar já tá definido e eu já sei. É Palmeiras 1, Corinthians 0. Não tem dúvida nenhuma. Vocês podem contar aí e me cobrar no domingo. Nossa, vou apostar? Senhora, peraí. Salve, salve, torcedor Alviverde. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Gazeta Esportiva, falando muito sobre esse derby de amanhã. E sim, a mídia crava mais uma vez o Palmeiras como favorito e sim a estreia do Paulinho amanhã nesse derby. Então tem muita coisa legal pra gente acompanhar no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Amanhã tem Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri e o reencontro entre os grandes rivais depois da final do Paulistão tá estremecendo os ânimos. Dá uma olhadinha na tela. Se você aí, meu senhor, se você aí, minha senhora, não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, você tá vivendo errado, né? Minha mulher estava na cama, peguei no caderno, comecei a fazer equipa, ela começou a olhar para mim, eu disse, não queres dar aí uma ajuda que eu... Calma, Bel, calma, o jogo é só amanhã, você ainda tem um tempinho aí pra definir qual Verdão entra em campo pro derby este que vem logo na sequência de uma decisão quentíssima de Paulistão, vencida pelo Timão. Ganando podemos quedar primero ahí, así que eso es lo que estamos buscando también. Aliás, até nos números o derby paulista causa discórdia, veja só você. Segundo as contas do Palmeiras, são 139 vitórias do Verdão, 123 empates e 132 vitórias do Corinthians. Isso porque o Alviverde leva em conta alguns jogos aí do extinto torneio início da Taça Henrique Mundel de 1938, além de um WO em 1923. Já na matemática corintiana, são 135 vitórias do Palmeiras, 131 do Timão e ainda 118 empates. Até aqui foram 546 gols do Verde contra 500 do Preto e Branco. Certeza que sábado vamos fazer a gestão de energia que tivermos que fazer para jogar como sempre fazemos na máxima força. También tenemos que pensar que venimos a jugar cada 3 días y ahora tenemos un partido tan importante, el clásico contra Palmeiras. Vamos a seguir compitiendo, estoy contento con el grupo. Por causa de um show do grande Gilberto Gil no Allianz Parque, os jogadores subirão no palco da Arena Barueri pro clássico e ainda, como diria o inigualável Gil, se quiser vencer o derby tem que andar com fé, viu? Porque a fé não costuma falhar, não. Já a gente comenta essa reportagem do José Paz aqui no Gazeta Esportiva, mas você sabe, né, que antes de jogão tem palpitômetro, mas vamos conversar um pouco sobre essa reportagem que o José Paz fez? Zé, pois é, números... Vai ser em Barueri. Barueri, né? Show do Gil. Gostei. Show do Gil hoje, show do Gil amanhã no Allianz. Então aí a tia Leila levando lá pra Barueri amanhã às 6h30. Trarei tudo no Mesa Redonda, hein? Estarei lá em Barueri, trarei tudo pra vocês domingo. Mas é um jogo daqueles, né, Michele? É um jogo grande, os dois principais rivais do estado. Palmeiras aí num momento... Quem tá no melhor momento? Então eu acho que entendo que o Palmeiras vive um bom momento, viu? Acho que melhor que o Corinthians, que vem patinando aí na Sul-Americana, tentando se encontrar na competição. Também é verdade que o Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras, mas o Palmeiras vem de vitórias aí contra o Sport, vitória também na Copa Libertadores da América. Então tá muito parelho, mas o Verde um pouquinho na frente, Alex. O Verdão. O problema do Corinthians são as lesões, né? Exato. O Garro, por exemplo, é um jogador muito importante, tá fora. O Angeleri tá fora, o goleiro tá fora.
O Gustavo Henrique está fora, que é o zagueiro titular. Então são desfalques importantes para o Corinthians, né? E por sua vez o Palmeiras deve ter reforços, né? O Paulinho, inclusive, pode fazer a sua estreia ficando no banco e durante o jogo entrar. O Maurício já voltou para o banco. Tem a ausência do Veiga, né? A gente lamenta a ausência, mas o Palmeiras, com os jogadores que tem, pode suprir a falta do Veiga por enquanto, por um pequeno tempo, né? O Veiga em um mês talvez já esteja de volta. Então, o Estevão pode jogar pelo meio, o Felipe Anderson pode cair pela direita, eles podem trocar durante o jogo. Eu faria isso. Eu Felipe na direita e Estevão no meio. O Estevão mais centralizado e, eventualmente, conforme as jogadas acontecem, ele também pode cair uma vez pela direita e cruza com o Felipe Anderson. Enfim, os jogadores estão lá para isso, para se movimentar. Agora, eu acho também que está igualdade de condições, sabe? O Palmeiras não vem jogando bem. Ele ganhou esses últimos 2 jogos, mas contra o Sport foi um parto. E com pênalti que não foi. Exatamente. E contra o Cerro Porteño foi 1-0. Foi melhor. Contra o Cerro Porteño foi melhor, até porque o Cerro Porteño não conseguiu oferecer muito perigo para o Palmeiras. Então, vai ser um jogo bem legal de ser visto, bem disputado. E eu diria que não tem favorito, sabia? Assim, talvez porque vai ter só a torcida do Palmeiras, cria um clima um pouco mais favorável, o ambiente para o Palmeiras. Mas futebol por futebol, o Corinthians acabou de ganhar um título em cima do Palmeiras. Mas as lesões, você mesmo disse aí, as lesões no Corinthians e o Palmeiras vem de, querendo ou não, resultados melhores. Sim. Na principal competição que está disputando, o Palmeiras está bem, o Corinthians está patinando. É um começo de Campeonato Brasileiro também, a gente sabe isso. Mas eu entendo que o Palmeiras, até pela atmosfera também que a gente espera que seja criada na Arena Barueri, que é um estádio que não costuma receber um público grande, né? Em jogos do Palmeiras, tem uma dificuldade para chegar e tal, mas a gente espera que o Palmeiras consiga aí colocar um bom número de torcedores lá e acho que por isso o Palmeiras é um pouco favorito. Acho que venderam nem 20 mil ingressos ainda, Exato, né? Mas vamos ver. Então, agora sim, palpitômetro no Gazeta Esportiva. Peço licença para os meninos. Eu vou começar. Começa, Lili. Eu sei o que eu disse, diretor. Eu sei o que eu disse. Ele tá falando aqui na minha orelha o meu palpite, mas eu sei que eu já disse esse palpite. Só porque ele calça 45, ele acha que tem que ficar brigando comigo aqui. Ó, atenção. 2-1 Palmeiras. O quê? Não acredito. Eu acho que vai dar Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tá num momento melhor. Corinthians ganhou o que tinha que ganhar. E agora, devido aos desfalques, ao momento, é palestra. Alex. Sou eu? Não é você. É você, José Alex, Paes. não é você, Alex, não José é você. Paes. José Paes. Eu gostei muito desse seu palpite. Vai embalar? 2-1 Palmeiras. Mentira, não É vale o verdade. palpite repetido a partir Eu de não hoje. sabia, eu falei Eu tô lá, brincando. eu falei antes. Até porque o seu palpite estava na folhinha. Olha Mas aí. eu não colei, porque era o palpite que eu achava também. Não colei. Não colou. Não colei. E aí, Alex? Eu vou Quem até, é o próximo? eu vou até É fazer você. uma respiração para facilitar a galera da edição, para cortar e depois usar na Eu tô até programação com das medo. redes sociais. Então atenção, ó. Olha, esse derby não precisaria nem ter. Os times nem precisariam entrar em campo. Já está escrito na história do futebol. O placar já está definido e eu já sei. É Palmeiras 1, Corinthians 0. Não tem dúvida nenhuma. Vocês podem contar aí e me cobrar no domingo. Nossa! Vou Nossa apostar? senhora, pera aí, anota 6 dezenas rapidinho pra fazer um teste aqui. O que é isso? Alguém podia apostar um lanche, alguma coisa, né, com ele. A gente antigamente apostava Bauru. E seria até mais emocionante se o gol fosse aos 45 do segundo tempo. Bom, então todo mundo Brasil. aqui apostou na vitória do Palmeiras. Não tem? Ninguém apostou no O Corinthians. Tim também falou que o Palmeiras ganha. Ô, Tim, nem você, hein? Nem o nosso câmera apostou no Corinthians. Bom, ele falou 3-1 pro Corinthians. Então tá bom, vamos ver quem vai. Quem que vai acertar isso daí na segunda-feira, no domingo, né? Dá pra já saber. Antes da reedição da final do Paulistão, o técnico Abel Ferreira falou justamente sobre o estadual. Se liga. O Paulistão deixou-nos muitas marcas, sobretudo em termos físicos. É uma competição que temos que pensar muito bem internamente enquanto clube, porque quando vamos na máxima força, como fizemos, quando temos que ir atrás, os danos colaterais dessa competição, para mim, enquanto treinador, foram too much, foi muito. Bom, daqui a pouco, too much, ele Too falou much, too much ou é. falou tomate? Chique. Too much. Muito, muito. Too much, Too much. demais em inglês. Então daqui a pouquinho José Paes e Alex Miller vão
falar sobre as declarações do técnico Abel Ferreira. Daqui a pouquinho eu vou revelar o que tem na caixa misteriosa. O que tem? Até 60. Tem vistoria, tem corretora de seguros, tem tudo que você precisa num. Abel Ferreira. Marketing, respeite a sinalização de trânsito. Show! Agora sim. Abel Ferreira, too much. Too much, né? O Abel, essa coletiva... Aliás, as duas últimas coletivas do professor Abel... Que mudança, hein? Mais soltinho que arroz de vó, viu? Nossa mudança. senhora, ele tava uma uva. Tava muito boa a coletiva. A gente está aproveitando para mostrar muitos trechos aqui no programa. E o Abel falando do Paulistão. O Paulistão realmente custou muito pro Palmeiras, né? Ele custou aí algumas lesões importantes, Maurício, Marcos Rocha, o Paulinho não vou nem contar aí porque nem estreou no Campeonato Paulista, mas jogadores importantes se machucando, depois voltando, enfim. E a gente sabe que o Paulistão, ele é um torneio importante. Ele é um torneio importante nos estaduais, é o mais competitivo, é o mais difícil. Agora, eu entendo que o Paulistão, assim como todos os estaduais que a gente tem aqui, eles precisam diminuir um pouquinho. Não dá para você ter esse tanto de data de campeonato estadual. O campeonato estadual é legal, é importante, mexe com a paixão local do torcedor. Agora, esse tanto de data aí que tem no campeonato paulista, carioca, enfim, não dá, gente. Precisa reduzir, os caras precisam de uma pré-temporada decente de no mínimo um mês. Porque depois estoura, todo mundo aí tem... O Palmeiras vai disputar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Super Mundial. Mas vai ter férias no meio do ano, O Palmeiras Zé. não. O Palmeiras não. Palmeiras Super Mundial. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, cada Fluminense. um com seus problemas, Zé. Ah, então tá bom, é cada um com seus problemas. Então tá Cada um com bom. seus problemas. Tem uma... Então tá bom. Ué, só não ir pro Super Mundial. Ah, beleza. Tá boa. Ué, vai ter férias no meio do ano, Não, Zé. quem vai ter férias são os times que não estão disputando. Então, e no final do ano tem mais de novo um pouquinho? Tem mais de novo o quê? De 22 a 5, 4 de janeiro? É Não, isso aí, mas o Zé. Abel tem razão. Comeu o negócio lá, o Peru e Réveillon, Estourou fogos. champanhe. Estourou bora. champanhe, acabou. Pelo Sabe amor por de que Deus, o vocês Abel estão tem loucos. razão O nessa... Voltsman acabou. Exato. O Abel Aí tem é razão too much. nessa explanação dele aí, porque justamente pela falta de data, falta de calendário para fazer a preparação do time, ele foi obrigado a fazer a pré-temporada dentro do Campeonato Paulista. Perfeito. E aí, lembra que ele alternava os times? Colocava o time A num jogo, time B no outro, time A no outro, time B no outro. E aí começou a pressão, começaram as cobranças, vinham jogos mais importantes, os clássicos ele não podia mesclar, tinha aí com a força máxima, porque não pode perder clássico, né? Aliás, o Palmeiras não ganhou do Corinthians esse ano ainda. Então, aí acumula. E os jogadores não tiveram a pré-temporada adequada, ainda não existe um entrosamento, o próprio Abel vem falando nas últimas coletivas que ainda está em busca da dinâmica ideal, porque são muitos jogadores diferentes. Né? Muita mudança, é a reformulação mais radical que o Palmeiras teve desde que o Abel chegou. Sim. Então não é de um dia para o outro que ele vai arrumar o time como jogava em 2023, por exemplo. Ele vai ter que entrosar tudo de novo, criar de novo um conjunto, uma química, não é fácil. Então, e ele tem que lidar com essas cobranças constantes, não tem jeito, faz parte. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do Gazeta Esportivo. Então, a mídia em peso cravando o favoritismo do Palmeiras, que vive um melhor momento hoje, tá? Vai contar com a volta do Maurício, Marcos Rocha e a grande estreia do Paulinho. Atenção toda manhã para esse clássico. É a estreia do Paulinho, que foi a maior contratação dentro do Brasil. Paulinho chegou, né, em janeiro, se recuperando da cirurgia na canela. Foi fazendo a transição e a gente na expectativa. E sim, tá confirmado para amanhã. O Paulinho deve ir pro banco, né? E deve entrar no segundo tempo, se Deus quiser, tudo dando certo. E fazer uma grande estreia contra o Corinthians. Com certeza a mídia crava o Palmeiras como favorito. O Corinthians tem bastante desfalques aí, principalmente aí o goleiro. Então, o Palmeiras
viveu um bom momento com a saída do Veiga e o Felipe Anderson ali pela direita e o Estevão mais centralizado. Então a gente espera e pede ao Abel que ele repita essa organização técnica que ele fez já no decorrer do jogo da Libertadores, né? Então, contra o Cerro Porteño. Então a gente fica na expectativa para esse derby de amanhã e vai ser muita emoção a estreia do Paulinho e, se Deus quiser, comemorar uma vitória para cima dos gambazentos. Você que assistiu o vídeo, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Então vai lá, deixa nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like. É muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.